Se você gosta de séries, histórias em quadrinhos ou livros de ficção científica e fantasia, é quase certo que você já viu alguns enredos que envolvem universos paralelos, outras dimensões e até mesmo o multiverso. O conceito está tão difundido na cultura popular que talvez qualquer pessoa sem nenhum contato com as mídias clássicas que abordam o tema já devem ter alguma noção sobre o assunto, já que existem até músicas com fantasias sobre um mundo diferente, ou mesmo os filmes da Marvel que falam sobre o assunto ao longo desses anos. A ideia é realmente fascinante e tentadora. Tão tentadora que nem mesmo alguns dos cientistas mais sérios conseguem evitar o encanto. Pois imaginar que em algum lugar existe outro universo semelhante ao nosso, uma versão, quem sabe até uma versão de nós mesmos, vivendo uma vida diferente da nossa, isso mexe com a nossa imaginação. Pois fica aquela pergunta: será que essa versão conseguiu o emprego dos seus sonhos? Tem uma outra família? Adotou um gato ao invés de um cachorro? Torce para outro time? Ou quem sabe viva em realidades muito diferentes? As possibilidades são infinitas. E é justamente disso que se trata esse vídeo. Não só falar sobre a teoria dos universos paralelos, mas sim trazer um pouco da minha história. Eu sou o Explorador e você está agora no canal do Explorando Segredos e Mistérios. Um canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. E a razão disso, principalmente, é porque este explorador viaja por essas dimensões infinitas e estranhas. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. Um pequeno ato para você, mas muito importante pra gente. Bem, para que todas as infinitas possibilidades aconteçam, infinitos universos precisam existir. E existem um bocado de hipóteses diferentes que tratam desse assunto. Mas muitos deles estão relacionados com estrelas, galáxias, buracos negros e até mesmo o espaço-tempo. O que temos que imaginar é que o nosso universo é gigantesco. Ele tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, de acordo com as estimativas dos astrônomos agora. E é impossível explorar essa dimensão, até mesmo porque ela continua se expandindo, pelo menos neste universo. Mas então, se imaginamos um espaço infinito, será que também não podemos imaginar que existam outras bolhas como ele? Outros universos paralelos que formam um universo gigantesco de mundos, pesadelos e possibilidades. O que devemos entender é que nem todos os universos são iguais e que a grande maioria deles formam versões muito diferentes uns dos outros. Tudo isso, é claro, segundo a teoria das cordas, da mecânica quântica e até mesmo da expansão cósmica. Todas essas teorias prevêem a existência de um multiverso. Pensando assim, temos que considerar a existência de universos paralelos. Universos paralelos são mundos que vibram numa energia diferente um dos outros e, por causa disso, podem existir simultaneamente. Ou seja, você pode imaginar a possibilidade de existir um planeta Terra igual a esse, com uma pessoa igual a você, vivendo uma vida muito parecida, talvez levemente diferente daquilo que você escolheu de caminho. Parece confuso, né? Então imagine uma pilha de panquecas recheadas de mel. E o nosso universo é uma dessas panquecas. E os outros universos estão acima ou abaixo da nossa. O mel impede que saibamos da existência das outras panquecas, mas elas estão lá.
Ou seja, com tantas possibilidades de universos paralelos, os cientistas especulam que o conjunto infinito desses universos resultam num multiverso. Inúmeros mundos diferentes, com regras e leis da física diferentes, e até mesmo com realidades totalmente diferentes. Em alguns mundos, os seres humanos poderiam ter poderes, como nos filmes da Marvel. Em outros mundos, os seres humanos poderiam ter evoluído de dinossauros, ou mesmo não existiriam seres humanos, porque a Terra não teria criado vida naquele universo. O meu mundo é um mundo muito parecido com o de vocês. A diferença é que ele evoluiu muito mais rapidamente e adquiriu uma tecnologia muito maior no mesmo período em que nós estamos hoje. O problema é que em algum momento nós nos esquecemos da importância de proteger o planeta e o nosso mundo foi soterrado por poluição, lixo e restos de nossa natureza. Pouco a pouco, as cidades foram rareando, as pessoas foram desaparecendo e tudo que sobrou foi uma última cidadela em volta de um deserto de nada. Eu cresci nesse lugar, sonhando com as possibilidades de um mundo melhor, tentando alcançar a todo momento uma maneira de viver de formas diferentes, uma maneira de sobreviver nesse local. Com o tempo, a minha busca me levou a ter visões, inicialmente visões, e depois sonhos vívidos em que eu andava pela mesma cidadela, mas em um lugar totalmente diferente, limpo e equilibrado com a natureza. A partir do momento em que essas visões se estreitaram e o mundo começou a se misturar, eu fui taxado como louco e fui levado para ser tratado, onde recebi diversos tratamentos considerados hoje medievais neste mundo, desde tratamentos de choque a remédios muito fortes. Em algum momento, consegui fugir do local e me escondi em um antigo armazém, aonde continuei pesquisando e tentando entender o que eram essas visões. A partir disso, eu descobri que eu poderia canalizar meu pensamento e literalmente criar uma porta por onde eu passaria para visitar aquele mundo de meus sonhos. A partir daquele momento, eu descobri que era possível caminhar não só por aquele mundo, mas também para outros mundos, outras terras, outras possibilidades. Em alguns deles, eu existia e estava vivo. Em outros, eu era apenas um sussurro, uma sombra, alguém que nunca existiu. Por vezes, eu esbarrei com pessoas semelhantes a mim. Em outras, eu encontrei mundos completamente estranhos e assustadores. O principal problema de muitos desses mundos eram que as criaturas consideradas como míticas neste planeta, os grandes senhores do escuro, os alienígenas e seres do caos, conhecidos como os grandes antigos ou os deuses exteriores, não eram apenas ficção. Eles eram, sim, criaturas reais que governavam, enlouqueciam e devoravam todos os seres humanos. Viajando de mundo a mundo, eu continuei a minha pesquisa, sempre entendendo melhor como utilizar a minha capacidade e como aprender com as pessoas à minha volta. Meu único problema é que a minha respiração não funciona igual à de vocês, principalmente porque eu cresci em um mundo de poluição. Sendo assim, eu tenho sempre de utilizar uma máscara que me ajude a sobreviver junto aos demais. Mesmo assim, a cada mundo que eu passei, eu sempre tive a missão de revelar a existência dos imensos mundos paralelos que dormem dentro da imaginação de cada pessoa, de cada escritor, de cada artista. E é a partir destes mundos que guardamos a chave para o futuro, pois é neles que conseguimos imaginar as possibilidades do certo e do errado, e principalmente a melhor maneira para sobrevivermos nesta realidade. Sendo assim, considerem a minha história como um conto, como apenas uma forma de entretenimento, mas ao mesmo tempo, considerem o meu aviso. Stephen King mesmo já disse: os demônios são reais. Eles existem dentro do coração dos seres humanos. E às vezes,
eles vencem. Para evitar um futuro estranho e apocalíptico, precisamos utilizar o poder de ver outras dimensões, de imaginar outros mundos, para assim modificar o nosso. Sendo assim, imaginem as possibilidades e visualizem os outros mundos. Espero que tenham gostado. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.